passar a palavra para a doutora Liana Baldentaro, por favor. Boa tarde a todos. Agradeço aqui o convite mais uma vez, o Instituto IMB dos Magistrados, aos escritórios também aqui, o Quinquês de Salomão. É uma honra estar aqui representando, substituindo a Mariana Freitas de Souza, que é a presidente do CBMA. Eu sou a vice-presidente, espero aqui poder substituí-la à altura. E a gente começa aqui, estamos falando de arbitragem, estamos falando de um método extrajudicial de resolução de disputas. Eu ouvi aqui mais cedo palavras como desjudicialização, como a crescente litigância e a especialização do setor. Então, o que a arbitragem tem a ver com tudo isso? Como é que a arbitragem se encaixa nesse cenário? A arbitragem ela é um método extrajudicial de resolução de disputas, mas ainda é um método que a gente chama adjudicatório ou heterocompositivo. É um método que tem um terceiro imparcial, neutro com relação às partes, que impõe, decide, analisa quem está certo, quem está errado, verifica provas, e até por isso que faz sentido o artigo aqui da lei que o Godofredo mencionou, daqueles requisitos que a lei de arbitragem equipara ao CPC, porque o árbitro é aquele que vai decidir. Talvez o tradutor da língua chinesa ele não tenha esse impedimento, porque ele não decide nada, ele fez ali, mas não estou querendo aqui, isso foi só um recorte. Então, o que a gente tem visto é um crescente uso da arbitragem nesse setor marítimo. E por que seria isso? A gente pode aqui pensar quais seriam os fatores que levam a esse crescente uso. Como vocês podem ver, nas diferentes instituições, principalmente internacionais, porque a gente sabe que esse mercado ele trabalha muito com contratos internacionais, na ICC, que é a International Chamber of Commerce, que ela completou inclusive 100 anos recentemente, houve um crescente número de casos, em 15%. Na corte também inglesa, um crescente aumento de 18%. E outros mercados, por exemplo, a Ásia também reflete o crescente uso da arbitragem, fora a própria London Maritime Arbitrators Association, que também reflete esse crescimento. O mercado global tem crescido. E se a gente refletir sobre os motivos, eu traria aqui a especialização como um dos principais motivos. A gente ouve aqui falar de disputas com um setor especializado, com um nicho específico, negócios empresariais. Então, as disputas precisam ser resolvidas a tempo, a contento, mas de uma maneira eficiente. O que mais se reflete hoje é simplesmente o acesso à jurisdição é entregar um resultado efetivo? E aí eu poderia desvirtuar completamente o caminho, mas esse não é o meu objetivo e eu nem vou fazer isso, sobre essa questão da jurisdição. A gente tem falado muito de tribunais multiportas, ou seja, simplesmente o acesso à justiça, seja estatal, seja a justiça extrajudicial. Ter uma decisão, entregar a prestação jurisdicional, ela resolve? Se ela não for boa, efetiva, a tempo e adequada à matéria, talvez ela não esteja resolvendo. Vai haver uma entrega, ok, mas ela talvez não resolva. E por essas questões que a arbitragem ela tem demonstrado essa crescente tendência de aplicação, talvez pelo mercado perceber a sua adequação. Não é à toa que os métodos extrajudiciais, os ADR, chamados da sigla inglesa Alternative Dispute Resolution, hoje em dia o A do ADR tem sido ressignificado como adequate, de adequação. Então, adequação dos métodos. Então, eu traria a especificidade como uma das características. A questão do próprio tempo, a gente sabe que a arbitragem tem sofrido críticas, porque envolve muitas vezes perícias complicadíssimas e as perícias demandam uma necessidade de dilação probatória, de instrução probatória, mas mesmo assim, em muitas situações, ainda consegue dar uma resposta rápida, adequada e a contento, talvez se comparado a outras questões do judiciário. E aí, gente, não tem nem melhor nem pior. Eu
Eu trago aqui situações, como eu já falei, adequação, e aí fica a critério do advogado, que é literalmente o especialista naquela situação, e de preferência até no contrato prévio, quando possível, né, quando não for um contrato de adesão, poder estruturar qual será o melhor caminho para aquele caso. O advogado, hoje em dia, ele é um literal estrategista. Ele tem que pensar o que vai ser melhor naquele caso. Quais são os caminhos que existem à minha disposição? Hoje em dia, ele tem uma ferramenta de mecanismos de resolução de disputas à disposição. Então, vale a pena construir uma cláusula escalonada? Eu prevejo, por exemplo, uma negociação direta entre os representantes executivos. Não funcionou, eu passo por uma mediação. Não funcionou, eu passo por uma arbitragem. A gente sabe que sempre estarão ressalvadas as medidas urgentes, essas medidas aqui que foram mencionadas, que podem ser requeridas ao Poder Judiciário. Então, esse olhar amplo de adequação, de qual será a melhor forma, é uma tendência que a gente tem visto nos mercados. E aí eu posso seguir aqui ainda mencionando que no Brasil, e a gente tem aqui uma pesquisa do CESA, né, que é um centro de arbitragem, uma pesquisa produzida também pela professora Selma Lemes, que mostra um grande crescimento dos números do uso da arbitragem, né, praticamente 85%. E esses números a gente consegue ver, eu no caso tenho um recorte do CVMA, né, que é a Câmara que eu represento, e aí eu posso trazer para vocês o que esses números representam e em que matérias, principalmente. A gente está aqui, vou passar logo aqui para as matérias, a gente está falando do setor marítimo, mas muitas vezes, quando a gente começa a destrinchar o litígio propriamente dito, o que ele diz respeito? Ele é uma cláusula societária dentro de um contrato marítimo, ele é uma questão de garantia, ele é um problema de seguro. Então, as questões elas acabam sendo intrincadas e todas merecem um tratamento eficaz, adequado e específico. E aí eu faço uma provocação aqui para vocês sobre esse olhar amplo do mecanismo adequado. Eu já mencionei aqui as cláusulas escalonadas, eu particularmente adoro esse tema, sou uma estudiosa, porque a arbitragem, acho que é inquestionável que ela já é um sucesso. Internacionalmente, não preciso nem falar, aqui no Brasil mais ainda, para quem não se recorda, a lei de arbitragem ela é de 1996, na época ela sofreu um questionamento de constitucionalidade que foi resolvido, salvo engano, só em 2001, mas de lá para cá ela está totalmente sedimentada. Mas e para além da arbitragem? Vamos pensar para além. Eu estava vendo aqui um painel anterior sobre descomissionamento, eu não entendo nada dessa parte técnica, mas será que problemas que surgem nesse descomissionamento? Vai adiantar resolver um problema desse numa arbitragem que vai trazer uma solução, o tempo médio das arbitragens lá no CBMA é de 2 anos? Vai adiantar se houver uma solução 2 anos? Isso o médio, né? Se o médio é 2, pode ser mais daqui a 3, 4 anos. Será que caberia um dispute board? Não sei. Até hoje eu só escuto dispute board em contratos de construção, assim, muita construção civil, né? Metrô de São Paulo, obras assim. Será que posso estar falando uma besteira e, por favor, os técnicos me ajudem? Mas será que caberia? A provocação é repensar, é saber as ferramentas que temos à mão, repensar os métodos e, principalmente, adequá-los à realidade. A arbitragem ela é um exercício da jurisdição. No exemplo aqui do decisão anterior do STJ, ela é baseada na autonomia da vontade das partes, que podem combinar como que esse procedimento vai se desenrolar. Quando é perante uma instituição, adota-se o regulamento da Câmara, mas outros combinados podem ser feitos, inclusive no termo arbitral, que é aquele termo inicial, que se define o calendário, a escolha da lei, a escolha do local, né? A gente ouve muito falar, o SIT, e isso é curioso, a plateia aqui super qualificada, mas o local da arbitragem não necessariamente tem que ser o local onde os atos vão se desenrolar. É o local que fixa a jurisdição, por exemplo, para medidas urgentes, e se for necessário posterior, uma executoriedade. Então eu costumo dizer que deve ser o local onde os assets estão, onde o patrimônio está, porque se depois for uma decisão que precise ser cumprida, que vá se precisar algum tipo de
enforcement e de buscar medidas de proteção porque não pagou e tal, é um local onde você mais facilmente terá acesso àquilo. Mas você pode ter feito uma audiência arbitral que, se não for virtual hoje em dia, ela foi realizada em outro lugar. Então, o local da arbitragem ela pode ser São Paulo ou Nova York, e a audiência ser feita no Rio de Janeiro, isso não tem problema nenhum. Então, esse tipo de customização é inerente à adequação, mas o resultado da arbitragem ainda é uma decisão que se equipara à decisão judicial e que, tanto quanto, se a gente for trazer o universo aqui internacional de vocês, ela vai precisar ser, por exemplo, homologada pelo STJ. Se for uma decisão, uma sentença, né, internacional, ela vai precisar ser homologada. E aí, trazendo essa provocação de ampliar o olhar para a adequação dos métodos, eu chamo a atenção aqui para vocês também da mediação. A mediação tem se falado ainda pouco em comparação ao que acontece lá fora. A nossa lei de mediação é uma lei de 2015. Ao contrário do árbitro, o mediador ele não decide, ele não julga, ele não impõe uma decisão às partes, ele é ali um maestro facilitador da comunicação e da negociação, que estuda muito para isso, que tem técnicas, mas o fato é que, nesse ambiente empresarial, comercial que estamos falando, o acordo de uma mediação extrajudicial, ele é um título extrajudicial. E aí, no caso, foi curioso porque o ano de 2015, ele é um ano emblemático, porque temos o novo Código de Processo Civil, que ano que vem está completando 10 anos, então já está ficando velhinho, não está ficando tão novo assim, mas comparado ao de 16, realmente nem se compara. E nesse mesmo ano teve a alteração da lei de arbitragem, a lei de mediação, que até então não existia, e o Código de Processo Civil, mesmo sendo um código que regula um procedimento estatal, ele traz para dentro dele esses outros métodos. Então, em vários momentos do Código de Processo, artigo 3º, artigo 139, ele autoriza esses mecanismos extrajudiciais e autocompositivos de resolução de disputas a qualquer momento. Então, pode ser em segunda instância, e aí o STJ já está com iniciativas também de núcleos de mediação em processos já instaurados. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Que não é um caminho sem volta. A gente tem um estigma de que tentar esses métodos de autocomposição antes do litígio, negociação, mediação, claro, é ótimo. Se eles conseguirem servir para evitar o litígio propriamente dito, seja o processo judicial estatal, seja na arbitragem, maravilhoso. Mas existem uma série de circunstâncias que nem sempre são possíveis, ou as partes ainda não conseguiram enxergar os benefícios. Às vezes elas estão tão imbuídas ali do problema, até o nível emocional, empresarial, que é o gestor do contrato, o que aconteceu, que nem sempre isso é possível. É necessária essa catarse de vamos prosseguir com o litígio, mas lá na frente as condições mudam. Eu chamo, né, CNTPs, as condições normais de temperatura e pressão. E quando essas condições mudam, principalmente na arbitragem, que é uma tendência que você tem visto, quando é designada uma perícia que talvez se supôs que não ia ser necessária, porque, nossa, eu tenho tantos documentos para mostrar, para que uma perícia? Mas o tribunal arbitral quer a perícia, ou a outra parte insistiu na perícia, a perícia vai custar R$200 mil, vai demorar muito mais, não se imaginou essa perícia. Ou, após a audiência, aquela testemunha maravilhosa chegou lá no dia, tropeçou, meteu os pés pelas mãos, não falou aquilo que a gente pensou que ia falar. Isso tem acontecido muito. Momentos na arbitragem, saiu uma decisão, uma sentença parcial, determinou a bifurcação. Ok, reconheceu o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, reconheceu a obrigação de pagar, deixa para liquidar depois. E essa liquidação precisa ser feita ou podemos aqui negociar? Então, esses exemplos todos que eu dei dessas CNTPs, a gente tem visto uma tendência do que a gente chama das janelas de mediação na arbitragem. Que elas tanto podem ser espontâneas, naturais, esperar esses momentos acontecerem, como, quem sabe, elas já podem estar previstas no termo de mediação. Naquele termo lá inicial, onde se coloca um calendário, será que vale a pena já tentar prever antes da audiência, depois da audiência?
Não tem resposta certa ou errada, não tem receita de bolo, mas cada vez mais os advogados, os operadores do direito e os especialistas da área do mercado devem estar atentos, e é essa provocação que eu faço, para olharem para a especificidade do mercado, do contrato e daquele litígio que está se delineando, para saber se vai ser sequer útil ou não. Eu já vi muitas vezes simplesmente questões contratuais que o gestor do contrato fica ali insistindo, não, aconteceu assim, assado e tal. Quando essa pessoa é deslocada para outro projeto e acaba saindo ali da liderança daquele litígio e entra outra pessoa, a questão acaba indo para um outro caminho e acaba tendo outro desfecho. Então, são essas situações que eu trago aqui. E aí, só para finalizar essa interação entre os mecanismos, eu volto só ao ponto da eficácia, porque um acordo resultante de mediação internacional, ele já é um título executivo extrajudicial. E os títulos executivos extrajudiciais não dependem de homologação, os internacionais. Então, será que tendo uma arbitragem no curso, se essa arbitragem suspende ou não, mas se resolve por um acordo numa mediação, que o título executivo extrajudicial internacional não depende de homologação. E aí eu deixo aqui só a informação de que existe a Convenção de Singapura, que se tem a expectativa de que seja para a mediação da Convenção de Nova York, que foi. Essa Convenção de Singapura, o Brasil assinou, mas ainda não ratificou, então ainda tem esse trâmite, ou seja, ela ainda não está em vigor, mas ela prevê justamente a executoriedade facilitada dos acordos de mediação em matéria comercial e internacional entre os países signatários. Então, tendo um acordo com uma empresa chinesa que se obrigou a pagar XYZ e não cumpriu, pode bater na porta dela lá, com base na Convenção de Singapura, e exigir um pagamento. Então, eu deixo aqui essas reflexões, essas provocações de cada vez mais se pensar a adequação dos mecanismos extrajudiciais de resolução de disputas, porque a arbitragem ela já está aí, ela já acontece e os números só demonstram que cada vez mais vem crescendo a sua aplicação. Obrigada.